Neste momento, convidamos o assessor da 7ª Inspetoria do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, senhor Jorge Luiz Campinho Pereira da Mota, para falar sobre preços referenciais em licitações de obras e serviços de engenharia no município do Rio de Janeiro. Mestre em Engenharia Civil na área de Geotecnia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Jorge Luiz da Mota é também bacharel em Direito pelo Centro Universitário da cidade. Foi advogado do BNDES e procurador da Fazenda Nacional, tendo ingressado em 2011 como auditor do controle externo, especialidade em Engenharia do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Bom, como já foi dito, meu nome é Jorge, eu sou auditor de controle externo, de especialidade em engenharia aqui do Tribunal e atualmente ocupo o cargo de assessor da 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo. Nós vamos falar aqui nessa meia hora de preços referenciais em licitações de obras e serviços de engenharia no município do Rio de Janeiro. É interessante que a gente acabou de ter uma palestra sobre compras, preços referenciais em compras, e agora vamos falar um pouco então de preços referenciais em obras e serviços de engenharia. Eu dividi a exposição em 4 tópicos. Primeiramente, a gente vai falar muito rapidamente, uma leve pincelada em preço referencial, qual seria o conceito e as principais funções da ideia de preço referencial. Depois, a gente fala em preços referenciais em licitações de obras e serviços de engenharia especificamente. Quer dizer, descemos mais um degrauzinho aí no tema. Depois a gente fala de preços referenciais em licitações de obras e serviços de engenharia aqui no município do Rio de Janeiro, mais um degrauzinho descido. E, por fim, a gente fala sobre a atuação do Tribunal de Contas do município no controle desses preços referenciais em licitações de obras e serviços de engenharia no município do Rio. Bom, então vamos para o primeiro degrau aí da nossa escadinha, preço referencial, conceito e principais funções. Conceito de preço referencial a gente poderia achar muitos na doutrina, mas acho que não vale a pena a gente ficar gastando muito tempo com isso, até porque o próprio título, preço referencial, o termo já é quase que autoexplicativo. Então eu trouxe aqui uma definição muito singela que diz que preço referencial pode ser vislumbrado como a expressão monetária utilizada pela administração pública para indicação do valor previsto da despesa em determinada licitação. Ou seja, expressão monetária, grana, estamos falando de dinheiro, administração pública, estamos falando de licitações públicas, não é contratação de particulares, valor previsto da despesa pública, um dos principais aspectos ligados a direito financeiro, público, e uma determinada licitação. Ou seja, estamos falando de futura contratação de serviço. O preço é referencial, é uma estimativa. Um conceito que eu achei interessante trazer aqui é que o preço referencial indica o valor médio de mercado esperado. A gente pode ter a tendência a achar, por conta de diversos princípios, incluindo o princípio da economicidade, etc., que a administração pública tem que buscar sempre o menor preço possível. E é verdade. Dentro de um mesmo padrão de qualidade, sem nenhuma perda de qualidade, a administração pública tem que contratar pelo menor preço possível. Mas isso não significa, em hipótese nenhuma, que o valor de mercado que vai balizar o preço referencial seja o menor valor possível. Até porque há malefícios na subestimativa do preço referencial. Há muitos malefícios na sobreestimativa, mas também há malefícios na subestimativa. Então é interessante a gente sempre ter na cabeça que preço referencial indica o valor médio de mercado esperado, no sentido de que o preço referencial ele vai tentar ser o mais próximo possível do que efetivamente vai se concretizar quando da contratação, seja da compra, seja do serviço, seja da obra. Mais importante que conceito, para mim, de preço referencial são as funções do preço referencial. Os colegas da Fundação Getúlio Vargas de manhã até tangenciaram esse assunto, falaram também sobre isso, e eu vou também falar. Vou dar crédito a quem merece, isso aí eu tirei de Rony Torres, um trabalho que tem na revista Ius Navegandi, que ele faz um rol das funções do preço referencial, que eu achei bastante interessante. Em primeiro lugar, a gente pode falar que ele delimita os recursos orçamentários necessários à licitação. A gente precisa conhecer, a priori, quais são os recursos orçamentários para fazer frente àquela contratação. Define a modalidade licitatória, ou até mesmo a realização da licitação em alguns casos, quando o valor influencia em tal escolha. No caso de obras e serviços, todos conhecem, Lei 8666, acima de 1,5 milhão tem que ser concorrência, entre 150 mil, 1,5 milhão tem que ser TP, tomada de preços, abaixo de 150 mil pode ser convite. Ele auxilia a justificativa de preços na contratação direta. No caso de contratação direta, o preço referencial auxilia essa justificativa de porquê daquele preço está sendo tomado. Ele define competências sobre a contratação, quando o valor influencia essa competência. Em diversos casos, isso acontece.
ele define patamar para percepção de sobrepreços. Se eu tenho um determinado preço referencial, é que eu consigo descobrir ou não se há a possibilidade de sobrepreços. Senão, não teria como eu fazer isso. Ainda em sobrepreço, ele identifica sobrepreços em itens específicos de planilha de custos. Quando eu estou falando de obras e serviços de engenharia, eu estou falando em planilhas orçamentárias, e eu posso identificar os sobrepreços não só como no item anterior, na totalidade do preço, como também nos itens específicos. Ele identifica uma proposta possivelmente inexequível. Os famosos critérios de aceitabilidade que eu preciso levar em consideração, senão eu não consigo identificar qual preço seria ou não inexequível, com todos os malefícios que pode trazer a oferta de um preço inexequível. Ele identifica possíveis inexequibilidades, da mesma forma que o sobrepreço, também no item específico, não só no preço global. Ele auxilia a identificação de vantagem econômica em renovações contratuais, no caso, por exemplo, de serviços continuados, que você pode fazer algumas prorrogações, que a lei permite. Você pode identificar se há ou não vantagem econômica nessa prorrogação. Ele auxilia a identificação de vantagem econômica na adesão, no caso de uma ata de registro de preços. Auxilia o gestor também na identificação da necessidade de negociação com fornecedores sobre alguns preços registrados na ata, em virtude da exigência de pesquisa periódica. E estabelece parâmetros de eventuais alterações contratuais. Uma das funções que estava lá na lista que eu resolvi destacar é, então, permitir uma correta reserva orçamentária, atendendo diversos dispositivos legais da matéria. Ou seja, isso é necessário. O preço referencial não é só uma coisa boa, é um impositivo legal. Eu preciso disso, a lei exige. E outra, critério de aceitabilidade. E nesse sentido da exigência legal, eu trouxe aqui alguns exemplos. Artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 3 da Lei 8666, Lei de Licitações. Está lá dizendo claramente que para licitação de execução de obras e serviços, eu tenho que ter previsão de recursos orçamentários. Inciso 3 é claro, ou seja, a lei exige que eu tenha previsão de recursos orçamentários, então preciso ter preço referencial. Outro exemplo, no exemplo anterior, tratei de obras e serviços de engenharia. Aqui agora o artigo 14 da Lei 8666 trata de compras. Olha lá, nenhuma compra será feita sem adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários. Se eu preciso indicar os recursos orçamentários, eu preciso ter também um preço referencial. A lei exige também para compras. Outro exemplo, artigo 40, inciso 10, ainda da Lei 8666, fala sobre o que tem que conter o edital. Lei de várias coisas, ele diz que o edital indicará obrigatoriamente, lá no caput, o inciso 10 fala, critério de aceitabilidade de preço unitário global. Se eu tenho que ter critério de aceitabilidade, e está lá dizendo em relação a preços de referência. Então, isso são só exemplos de como os preços de referência são não só importantes, como são uma exigência legal. Eu não posso fugir disso nunca. Bom, depois dessa breve introdução aí, que a gente só falou sobre conceito e funções rapidamente, vou descer mais um degrauzinho e vamos chegar então a preços referenciais e licitações de obras e serviços de engenharia especificamente. E aí, obviamente, a gente vai ter que falar do artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 2 agora da Lei 8666, que diz claramente que obras e serviços somente poderão ser licitados quando existir orçamento detalhado em planilhas que expresse a composição de todos os seus custos unitários. Então, no caso de obras e serviços de engenharia, eu não só preciso ter um preço referencial, como a lei exige que eu tenha esse preço referencial detalhado em planilhas com custos unitários em cada item. Volto a dizer que deve ser encontrado o preço justo, ou seja, valor médio de mercado é o preço referencial que a gente tem que adotar. E por que isso? Aí eu estou me emprestado aqui uma figurinha que eu tirei da cartilha do Tribunal de Contas da União, que fala, eu tenho que encontrar o preço justo referencial. Se eu tenho custos subestimados, eu posso ter obras inacabadas, que é um grande problema que a gente enfrenta no nosso país. Eu posso ter diversos aditivos contratuais e todos os malefícios que isso acarreta. Eu posso ter até uma licitação deserta, não ter interessado se eu subestimei o custo daquela licitação. E, por fim, eu posso ter uma qualidade deficiente da nossa obra, o que é uma coisa também que causa muita preocupação. No caso de custos superestimados, eu posso ter sobrepreço e superfaturamento. Ou seja, eu sempre devo encontrar com preço referencial um preço justo. Brevemente, vamos falar sobre o que seria um ciclo perfeito de orçamentação dentro de obras e serviços de engenharia. Eu tenho que analisar todos os documentos de projeto, identificar e quantificar os serviços necessários. Parece óbvio, mas nem sempre é isso que acontece. Todos nós que militamos aí nessa seara sabemos que isso não sempre se verifica. E também não é tão fácil quando parece. Você pegar um conjunto de documentação de projeto, um conjunto técnico, e você identificar todos os serviços que lá estão contidos e quantificá-los não é tarefa fácil. É uma tarefa que exige um planejamento, exige tempo, e que é uma coisa que, infelizmente, no nosso país não é dada devida atenção a essa fase de planejamento das licitações. A fase interna, que deveria ser a mais importante do planejamento, é normalmente deixada de lado.
Algumas coisas que influenciam nessa análise. Cuidados com as disposições editalícias. Várias vezes o que está contido no edital acaba influenciando como eu devo identificar e quantificar os serviços. Por exemplo, funções de critérios de medição. Eu preciso saber quais são os critérios de medição daqueles serviços para poder identificar e quantificar de maneira correta os meus itens orçamentários. Como é que eu vou dividir meus serviços, racionalizar meus itens? Eu vou considerar determinado serviço de maneira mais abrangente, vou medi-lo de maneira mais global, ou vou dividi-lo em subserviços? É melhor para medir, é melhor para acompanhar, é mais fácil de gerir? Tudo isso eu tenho que pensar para montar a minha planilha. E, via de regra, são empregados itens de serviços que já foram definidos em sistemas referenciais de preços. Também na palestra de manhã, os nossos colegas da FGV já falaram. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um sistema de referenciais de preços específicos, do quais, inclusive, a atualização mensal é a cargo da FGV que atualiza os preços, que é o Score Rio. Nós vamos falar dele mais à frente. Depois que eu já tenho, então, tudo quantificado, tudo identificado, eu preciso achar, fixar os respectivos custos unitários desses itens. E aí, o que eu preciso pensar? Preços de mercado. Só tem duas opções, ou é pesquisa ou é cadastro. Ou é uma pesquisa que eu faço exclusivamente para aquela licitação, ou eu já tenho essa pesquisa pré-definida, já tenho um cadastro feito, como é o caso dos sistemas referenciais de preços. Para o caso dos sistemas referenciais de preços, eu adoto as respectivas tabelas, como eu acabei de falar. E se existem itens que não são enquadrados nesses sistemas referenciais de preços? Eu tenho que fazer uma pesquisa específica e montar esse preço de mercado para aquela licitação, para aquele item que não é enquadrado no sistema referencial de preço. E eu não posso deixar nunca de contemplar alguns atributos específicos daquela licitação. Eu posso pensar em prazo, localização, como exemplos. Não é a mesma coisa se eu licitar uma obra no interior da Amazônia ou se eu licitar essa obra num grande centro como Rio, São Paulo ou Belo Horizonte. Não é a mesma coisa. O prazo não é a mesma coisa se eu licitar uma obra em que ela tem que estar pronta para as Olimpíadas do que licitar uma obra em que eu não tenho um prazo definido. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para eu conseguir ter os meus respectivos custos unitários dos itens. De novo, estou me emprestado aqui uma lição que já existe na doutrina. Nesse caso, é um trabalho do André Baeta, do TCU, num SINAOP, de 2002. Ele traz um rol das vantagens da utilização de sistemas referenciais de preços, que é o caso aqui do Rio de Janeiro, e que é um caso muito usual ao longo de orçamentação de sistema de obras e serviços de engenharia. Primeiro, ele fala da padronização dos orçamentos, que é uma coisa muito importante. Você ter orçamentos padronizados, porque senão, para cada licitação, você teria um técnico diferente fazendo o seu orçamento da maneira diferente, o que é muito mais difícil para todos os aspectos, inclusive para controle. Então, é muito importante esse sistema de referenciais de preço para você padronizar os orçamentos do órgão. Você ter a aderência dos orçamentos ao caderno de encargos dos órgãos e entidades. Você já sabe, a priori, quais são as regras dos cadernos de encargos que vão se aplicar àquela licitação, porque você está aderente àquele sistema referencial de preços. Você racionaliza os serviços, porque evita o extenso trabalho de elaboração de composição de custos que já estão feitos pelo sistema referencial. Você traz segurança jurídica para os orçamentistas e para os gestores públicos, porque você está trabalhando com um sistema que já tem anos de experiência, que já é estudado, e não é uma coisa que está simplesmente sendo feita para aquela licitação. Você tem transparência e diminui os custos, inclusive dos licitantes, porque eles já sabem, conhecem aquele sistema referencial, então ajuda todo mundo, não só a administração pública, os órgãos de controle, como também aos futuros licitantes. Você tem parâmetros mais objetivos para avaliação dos órgãos de controle, ajuda ao nosso trabalho, e serve como fonte de entrada para estatísticas oficiais sobre os custos de construção civil. Um aspecto importante que eu resolvi trazer aqui é o seguinte: a elaboração do orçamento define a necessidade dos recursos públicos para a obtenção da melhoria desejada. Também parece óbvio, mas nem sempre é isso que acontece. A gente sabe que, por vezes, a administração pública não tem toda a fase de planejamento como deveria ter, chega num número e aí vê qual é o orçamento que ela tem que ter para aquela melhoria que ela quer trazer. Nunca pode ser vislumbrada uma inversão nessa ordem. Ou seja, o valor disponível em caixa, seja financiamento, seja dinheiro próprio da administração, pautar a elaboração do orçamento de determinado escopo projeto já definido. Também sabemos que normalmente é o que acontece. Aqui, a gente aqui no Tribunal de Contas do Município, por vezes, participa da análise de licitações em que a licitação chega para a gente encontra diversos itens não conformes no orçamento, solicita a jurisdicionada que os corrija, e quando do retorno dessa solicitação, a gente percebe que vários desses itens, talvez às vezes até a totalidade, são corrigidos, mas o orçamento milagrosamente se manteve o mesmo. Ou
tem diferença de centavos. E aí você vai analisar com mais calma a planilha, diversos itens sofreram alterações quantitativas, foram criados itens novos, etc., sendo que isso não, totalmente imotivado, que isso não tinha sido motivado pelo nosso controle, nem, em princípio, é justificado. Na realidade, você vê claramente que existe uma preocupação em se manter o orçamento como ele era. Então, das duas, uma, você só tem duas possibilidades. Ou anteriormente ele não refletia de maneira adequada o que era o projeto, ou agora ele não reflete de maneira adequada o que era o projeto. Então, de qualquer maneira, temos um problema. Tudo por conta dessa necessidade de se pautar o escopo pelo orçamento. É claro que a disponibilidade de recursos influencia na atuação da administração. Eu não seria leviano de dizer que, não, então faz o escopo e tanto faz. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que não pode haver a diminuição da importância dessa fase de planejamento para definir o preço referencial. Porque, senão, se você tem essa diminuição de importância somente para permitir ou viabilizar a execução da obra, de qualquer jeito, se você fizer isso, você lá na frente vai dar com os burros na água. Me desculpe a expressão, mas a verdade é essa. Então, isso é uma preocupação que eu quis trazer em separado para que todos nunca nos esqueçamos disso. É importante uma fase de planejamento adequada para que se saiba qual é o preço, para depois a gente pensar de onde vem o dinheiro. Essa que seria a melhor ideia. Vamos descer mais um degrauzinho. Então, agora vamos falar de preços referenciais em obras e serviços de engenharia aqui no município. Como é que isso é feito? Como já disse, existe um sistema referencial de preços para obras e serviços de engenharia, que é o SCO Rio. A gente aqui fala SCO, SCO Rio, como normalmente a gente utiliza a sigla do Sistema de Custos de Obras e Serviços de Engenharia aqui do município. O Decreto Municipal 15.307 implantou o SCO Rio e traz a obrigatoriedade do SCO em orçamento de licitação de obras e serviços de engenharia, ou seja, já tem 20 anos que a gente tem o SCO Rio funcionando aqui no município. A consulta do sistema está disponível a todos. Quem acessar esse site vai lá e consegue olhar todos os itens do SCO, para todas as datas bases, está lá disponível para consulta de quem quiser. E a pesquisa de preços, como eu já disse, é feita pela Fundação Getúlio Vargas, que todo mês publica o boletim de custos, atualizando todos os itens do SCO Rio. Aqui eu peço desculpas aos senhores, eu sei que vocês não vão conseguir ler, mas é só para vocês verem o jeitão, a cara do SCO Rio de quem entra no site. Você entra naquela site que eu indiquei, você tem essa primeira página, que você pode clicar em itens de serviço, itens elementares, tabelas referenciais, etc, etc. Se você quer clicar em itens de serviço, abre essa nova página em que você tem o I0 do item de serviço e você pode separar por categoria, clã, família ou item em si. Aqui, só a título de exemplo, eu selecionei a categoria movimento de terra, aí vai abrir aqui a janela do selecionar para eu selecionar o clã dessa família. Selecionei ele é um clã 15, aterro, reaterro, e aí poderia selecionar a família e chegar no item específico. Só que a qualquer momento eu posso clicar aqui em pesquisar, que ele me dá o rol até o nível que eu estou aqui na pesquisa. Nesse caso eu cliquei lá no MT15 e me abriram todos os itens dentro dessa categoria e desse clã. Se aqui no programa você clica diretamente aqui no item, ele abre a composição do item. Você chega e diz o item tal de aterro com material de primeira categoria, espalhado com reto, etc, etc, etc. Todos os insumos que compõem o preço do item, a unidade de medida deste insumo que compõe o metro cúbico desse aterro, desse item composto, e você tem o custo unitário desse para a database que a gente selecionou em março de 2016. Custo parcial de cada deles e o custo do item como um todo. Então, o programa está lá para quem quiser ver todos os itens. E para fazer o orçamento, quando o serviço previsto não encontra similar dentre os itens do SCO Rio, como é que eu faço? Nesse caso, eu tenho que criar um item chamado item especial. Ele figura no orçamento com a categoria IE, que é um item especial que não está introduzido no SCO Rio. Esse item especial ele é elaborado ou a partir dos insumos que já existem no SCO, ou então ele é elaborado a partir de pesquisa direta de mercado, para determinada coisa, um fornecimento específico, por exemplo, você faz a consulta de mercado. E pode haver ainda a possibilidade das duas hipóteses no mesmo item. E eu trouxe aqui, a título de exemplo, um item que isso aconteceu. É um item especial que foi montado, execução de base de concreto rolado, lá com FCK especial, e para atingir um FCK de 5 MPa em 7 dias. E tem os insumos. Esse primeiro insumo aqui foi extraído de uma pesquisa de mercado das empresas, efetuadas para a montagem deste item, e os outros insumos foram a partir de itens elementares do próprio SCO. Então, esse item especial foi montado especificamente para uma licitação e compôs a planilha orçamentária. Também já foi falado aqui anteriormente da dificuldade de cotar no mercado para a administração pública. Você, às vezes, tem falta de interesse das empresas em cotar sem um retorno, porque para a empresa ela gasta mão de obra, gasta tempo e para simplesmente pautar uma licitação. Então, é muito difícil essa pesquisa de mercado, por vezes, para a administração pública. Ou
Do outro lado, às vezes eu tenho um sobrepreço, porque essa pessoa acha que vai ser contratada no futuro, talvez ela seja fornecedora exclusiva, então ela põe o preço lá em cima, porque depois ela vai ser contratada pelo aquele preço que ela botou lá em cima. Então essas duas coisas são exemplos de como é difícil efetivamente para a administração cotar o preço quando ela precisa ir ao mercado para cotar especificamente o preço. Exatamente por causa disso, entre outros fatores, os itens especiais são um dos principais focos de incertezas dentro do orçamento aqui do preço referencial de licitações de obras e serviços de engenharia aqui no município. Agora, qual é a relevância desses itens? Será que isso é uma coisa que pode ser desprezada ou que não é desprezada? E aí eu trouxe aqui exemplo de 5 licitações realizadas em 2013 de obras e serviços de engenharia aqui no município. Vocês podem ver que são licitações de grande porte, algumas até de centenas de milhões de reais, e as 5 totalizaram 2 bilhões e 200 milhões de reais. Tem um percentual relativo de itens especiais para cada uma delas e, na média, 40% do orçamento era feito de itens especiais, o que significava quase 900 milhões de reais. Ou seja, não é desprezível, é muito importante que nós, como órgão de controles, analisemos a formação desses itens, que é um dos principais problemas dentro da formação de preço referencial. É claro que em algumas licitações de menor porte, mais corriqueiras do município, a incidência de itens especiais é muito menor. Mas para as licitações grandes, e que são licitações mais específicas, e que tiveram muito a ver com os recentes eventos de grande porte que a cidade viveu, e viverá, agora no futuro próximo, a gente teve muitas licitações de obras e serviços de engenharia em que os itens especiais foram de muito relevo e que envolviam um montante de dinheiro muito significativo. E aí passamos para o último degrau da nossa exposição. Como é que o TCM atua no controle desses preços referenciais em licitações de obras e serviços de engenharia, então, aqui no município do Rio? Dentre as diversas competências, só para a gente contextualizar um pouco, encontra-se, dentro das competências do TCM, encontra-se a análise dos editais de licitação na modalidade de concorrência pública. Essa análise é efetuada por um órgão especializado aqui dentro, que é o órgão que é a 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, a 7ª IGE. Atualmente, a 7ª tem, desde o inspetor-geral até a secretária, nós temos 18 profissionais alocados na 7ª, dos quais cerca de metade são profissionais com formação em engenharia, exatamente para poder atuar nesse aspecto. Principal base legal desse controle, o parágrafo 2º do artigo 113 da Lei de Licitações, que faculta o Tribunal de Contas a solicitação dos editais para o exame. Está aí só para conhecimento, né? Esse artigo 113 tem o caput todo, e no parágrafo 2º, os tribunais de conta poderão solicitar para exame, obrigando-se os órgãos ou entidades de administração à adoção de medidas corretivas pertinentes. Ou seja, esse parágrafo 2º deixa claro que o Tribunal de Contas pode determinar a correção do edital, e, nesse caso, os órgãos e entidades ficam obrigados a adotar as medidas. Nesse sentido, já definiu o STF. Aqui eu trouxe uma suspensão de segurança lá de 1998, em que já tinha decisão do STF nesse sentido. Bom, como eu já adiantei, diversos eventos de grande porte, aqui eu lembrei da Jornada Mundial da Juventude em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas agora em 2016, gerou um número muito expressivo de licitações de grande porte voltadas para a execução de obras públicas. Com isso, a parcela mais relevante, não só por isso, mas é interessante que os senhores saibam que a parcela mais relevante das concorrências que a gente analisa lá na 7ª versa sobre editais de serviço de obra e engenharia. Então, com a presença desses eventos, então, aí é que o montante de dinheiro envolvido nesse nosso controle ganhou uma importância muito grande, porque, via de regra, acima de 90% dos editais de concorrência que a gente analisa lá na 7ª são voltados para a execução de obras e serviços de engenharia. No município do Rio, aqui, o tribunal determina a remessa dos editais em até 3 dias úteis a contar da publicação do aviso de licitação. Por normatização daqui do tribunal, a administração tem até 3 dias úteis para enviar para a gente os editais de licitação e toda a documentação correlata. A sequência dos prazos aqui dentro, chega aqui, vai para a 7ª IGE, sai da 7ª IGE, vai para a Secretaria Geral de Controle Externo, sobe para os órgãos superiores, conselheiro, relator, plenário, procuradoria espacial, faz com que a decisão do plenário seja exarada antes do prazo de abertura dos envelopes. O que é bastante interessante, porque aí a gente consegue, no caso de alguma determinação ou solicitação, com que os envelopes não sejam abertos e que a gente consiga sanar algum vício a priori antes de abrir os envelopes. Isso é uma coisa muito interessante que acontece aqui no Tribunal do Município. A nossa análise lá, muito rapidamente, passa por 2 aspectos distintos. Primeiro, a gente analisa um atendimento formal e material dos ditames legais que regem a matéria. Em toda e qualquer concorrência, a gente passa por isso.
No caso de concorrência de obras e serviços de engenharia, além dessa análise, a gente também analisa, a parte de análise mais técnica de engenharia, a compatibilidade entre documentos técnicos, projeto básico e correlatos, desenhos, especificações técnicas, memoriais descritivos, termos de referência, etc. O orçamento e a respectiva memória de cálculo de quantidades, está aí o nosso preço referencial, o tema do nosso encontro de hoje, e as parcelas de maior relevância técnica, seriam os principais itens que a gente analisa na parte de análise de engenharia. Quanto aos ditames legais que regem a matéria, como não faz parte, inclusive, do nosso evento de hoje, eu não vou nem detalhar, a gente tem uma série de itens, desde tempestividade até atendimento à LRF, antecedência mínima de publicação do aviso, etc, etc. Mas não vale a pena a gente ficar detalhando isso aqui. Aqui tem mais uma série de atendimentos aos ditames legais. Vamos passar para a análise de engenharia. Na análise de engenharia, a compatibilidade entre projetos básicos e correlatos. Via de regra, a gente sabe que os projetos básicos que a administração elabora, diversas vezes eles não são suficientes para atender todos os ditames legais da matéria. A gente a nossa briga diária, que pela qualificação dos projetos básicos, a gente já tem conseguido algumas vitórias, mas é uma briga diária que acredito que é em âmbito nacional. E essa não qualificação do projeto básico traz diversas incertezas ao nosso orçamento, o que também faz parte da nossa batalha diária. Eu trouxe aqui um recado importante que tem gerado dúvida ultimamente, algumas discussões, inclusive na imprensa. O Tribunal de Contas não possui como missão institucional analisar tecnicamente os projetos de engenharia, quando a gente analisa os editais de licitação. Nós não possuímos missão institucional, nós não possuímos competência, nós não temos tempo para isso e nem somos pagos para isso. Nós não temos especialistas em engenheiros estruturais, especialistas em engenheiros geotécnicos, especialistas em engenheiros hidráulicos, especialistas em engenheiros de instalações e não temos como analisar toda a parte técnica de um projeto. É claro que, tecnicamente, a gente até tangencia quando a gente está analisando um edital, mas nunca nós esgotamos aspectos técnicos e não é a nossa praia, não é a nossa missão institucional. Parcelas de maior relevância, a gente normalmente olha, vê a motivação e imprescindibilidade das parcelas e grande preocupação de não comprometer a competitividade do certame. Na análise de engenharia, orçamento, preço referencial, nossa praia agora. Pertinência na escolha dos itens de serviços. É compatível com o projeto e os itens que foram adotados? Tem que ter a melhor definição possível nessa fase. Nós não vamos exigir na fase de projeto básico que ele tenha todas as plantas de armadura e tenha o orçamento todo certo com toda a quantidade de aço. Mas algumas coisas ele já tem que ter a nível de projeto básico, senão ele não tem um orçamento adequado. Então, a gente tem que analisar qual é a melhor definição possível dos itens nessa fase. Quantitativos, nível de avaliação e memorial de cálculo de quantidades. Está compatível com o projeto? Está completo? Por várias vezes não vem. Consistência entre os itens correlatos, concreto e aço e forma. Eu tenho determinado volume de concreto. Você pega lá o peso de aço e vê que dá uma taxa de 400 quilos por metro cúbico. Pô, tem algo errado na tua planilha. Ou, do contrário, dá 5 metros cúbicos por... Então, tem algo errado na sua planilha. Então, essa compatibilidade entre itens que, tecnicamente, engenharia tem que se equivaler, a gente também efetua lá. Curva ABC. Por vezes, a gente recebe licitações que a planilha orçamentária envolve milhares de itens ou centenas de páginas. A gente tem um prazo, como já mostrei aqui, que antes de abertura já subiu e o plenário já votou. Lá na inspetoria, a nossa análise técnica normalmente demora uma semana. A gente não consegue avaliar esse orçamento de maneira completa e a gente utiliza muito curva ABC. E a gente sempre consegue pegar pelo menos 10% a 15% dos itens e chegar a 70%, 80% do valor do orçamento, a gente confere. Isso não teve nunca nenhuma licitação que tenha passado lá por mim, desde que eu entrei aqui em 2011, em que a gente não tenha olhado pelo menos a curva ABC, 70%, 80% dos itens, em termos de valor. Itens de mão de obra e equipamentos avulsos, por vezes a planilha inclui alguns itens de mão de obra e equipamentos de maneira avulsa e a gente vê a pertinência e adequabilidade dos valores que estão sendo colocados na planilha. Alguns itens emblemáticos, distância média de transporte, capacidade do caminhão, envolvendo itens de transporte, que por vezes são muito relevantes, disposição final de resíduos. E os itens especiais, que a gente já falou aqui um pouco, que a gente sempre também detalha e olha bastante. Como é um ponto nevrálgico dentro dessa análise, eu detalhei um pouco mais os itens especiais, trazendo os principais aspectos que a gente analisa neles, e com exemplos do que a gente já viu por aí. Realmente não há item SCO compatível? Será que aquele item especial é necessário que ele tenha sido montado? Eu não tinha como medir aquele serviço com itens do SCO, que é melhor, que é o Sistema Referencial de Preços? Eu trago aqui um exemplo, numa determinada licitação, tinha uma demolição de viaduto com item especial. Mas será que não era mais fácil você medir por rompedor, por servente, e montar o item com itens SCO existentes? Não seria melhor?
Quantitativo dos insumos não justificado e sem base conhecida. Você tem lá uma montagem de um item especial, tem um determinado insumo com um determinado quantitativo. Então, e aí, por que aquele quantitativo está daquele jeito? Não tem nenhum similar no score. Por que está assim? Tem que ser justificado, porque por vezes isso envolve uma quantidade de dinheiro muito grande. Definição da unidade mais coerente. A gente já pegou itens especiais aqui, em que a unidade que foi definida por item especial não é a melhor possível. Trago aqui o exemplo de uma estrutura metálica, em caso era uma treliça, em que ela estava sendo medida por metro nesse item especial. Só que a treliça estava em nível de projeto básico ainda. A gente sabia que a chance do detalhamento estrutural modificar as peças daquela treliça era muito grande. Então, se você mede esse item por metro, lá na frente ela passou a ter o dobro de peso, eu vou estar pagando diferente do que eu deveria pagar. Eu tenho que medir isso por peso de aço, porque aí quando lá na frente o projeto executivo for desenvolvido e efetivamente eu for medir, eu meço ele por peso e não tenho a distorção do item medido por metro. Comparação com o item especial já empregado em obras passadas. Tivemos vários casos de itens especiais que chegavam, a gente, mas esse item a gente já usou, fomos a licitações passadas e estava ele lá, praticamente idêntico ou idêntico, só que com preço diferente. Se você montou um item especial idêntico, vamos ver o que aconteceu. Não é uma simples reposição da inflação. Havia uma grande distorção nos preços agora adotados. Então, a gente compara com itens especiais já usados em outras licitações. Insumos maiores do que itens score semelhantes. Em uma licitação foi montado, por exemplo, uma camada de rachão para o subleito de um pavimento, em que a hora de servente considerada era um insumo e a hora de rolo compactador eram 10 vezes maiores do que a considerada para um item muito similar no score, que era um item de execução de subleito em brita graduada. Então, mas por quê? Se for justificado, ok, mas em princípio não há justificativa para isso. Então, esse tipo de comparação a gente também faz. A gente compara com itens score similares e vê se os insumos estão adequados. Menos de 3 propostas de mercado. Se o item especial está sendo composto por propostas para aquela determinada licitação, a gente vê se tem pelo menos 3 propostas de mercado. Todas as propostas são de outras praças. A gente já teve casos em que pegou as 3 propostas que balizavam o preço, eram de estados do norte. Certamente, aqui no Rio de Janeiro, a gente deve arrumar um preço mais barato de fornecedores disso. Já aconteceu isso em algumas licitações. Uma proposta inserida para outro item especial que contempla um serviço mais barato. A mesma empresa trabalha com aço. Ela apresentou, no caso, para banco de aço, para guarda-corpo de aço, para uma série de itens de aço que a licitação contemplava. Na hora de formar o preço, a jurisdicionada pegou e não contemplou aquela proposta para o banco de aço e só para o guarda-corpo. Só que estava lá na do guarda-corpo, a gente viu e tinha lá do banco mais barato. Então, por favor, pelo menos você joga aqui também, não adianta você botar ele só lá. O escopo da proposta contempla serviços que já estão considerados em insumos separados. A gente pega uma proposta, por exemplo, de uma porta, que a proposta incluía o fornecimento da porta e a montagem da porta, que era uma porta automática. A montagem era até um preço mais representativo que o fornecimento. Só que, na planilha, a montagem já estava contemplada em outro lugar. Tinha um insumo da montagem. Então, peraí, tua proposta você tem que analisar, inclusive, o conteúdo da proposta, para ver se o preço ofertado é o que exatamente está sendo incluído naquele insumo. E o material proposto tem maior qualidade que exigido no termo de referência ao projeto básico. Isso também é outra preocupação que a gente tem. A gente analisa o que está sendo proposto e vê o seguinte: esse cara está propondo ouro. Se o termo de referência ao projeto exigir ouro, está ótimo, perfeito. Mas se ele não exigir, o preço formado do item especial vai ser de ouro e na hora que for contratado, ele vai seguir as especificações do projeto e vai te entregar de prata. Só que o preço do item especial já está formado. Então, aí, nesse caso, a gente só avisa a jurisdicionada assim, olha, ou você muda o seu termo de referência para exigir isso, ou você forma outro preço. Você tem que ter só uma coisa compatível. Algum insumo já está previsto em item score separado, nem mesmo no item especial. Tem um item score da planilha lá separado que já tem um insumo que está contemplado. E uma análise da própria confiabilidade das propostas. A gente dá uma olhada se a redação das propostas está idêntica, se tem uma formatação muito semelhante, se os preços estão muito próximos de várias propostas. Já tivemos casos, inclusive, de propostas de mesmo CNPJ, e aí a gente avisa a jurisdicionada para ela qualificar a pesquisa de mercado dela, porque tem que ser. Rapidamente agora, para finalizar, o efeito desse nosso controle a cargo do tribunal, especificamente da 7ª, nesses preços referenciais. Uma primeira ideia é esse caráter pedagógico que a gente tem reparado. Ao longo desses últimos anos, a gente tem reparado uma melhora na qualidade dos editais de licitação. Esse efeito, às vezes, intangível, está
sendo percebido quando você compara um edital que agora chega do que chegava no passado. Eles têm melhorado a situação, o que é muito bom. Ainda temos muito a avançar, mas temos já conseguido uma contratação mais vantajosa para a administração. Um outro aspecto é o que a gente busca é o preço justo para o escopo pretendido. Algumas pessoas têm a ideia de que a gente só quer chatear e baixar o preço. Não é isso. A gente quer que o preço seja justo para aquele escopo. Já houve casos, não é só um, de licitações que chegavam para a nossa análise e a gente dizia assim, olha só, esse preço está baixo. Você tem um projeto, a tua planilha orçamentária não contempla uma série de itens que o teu projeto contempla. Corrige isso daí porque tem alguma coisa esquisita. Tanto pontualmente como de maneira global. Então, a gente não quer só o menor preço, a gente quer o preço justo para o escopo contratado. Esse exame anterior à abertura dos envelopes, todo esse ciclo, que até a decisão do plenário sai antes da abertura dos envelopes, é bastante interessante porque a gente consegue reparar a priori o problema, as não conformidades. Uma reparação a posteriori sempre é mais difícil, sempre causa mais desgaste, sempre às vezes é ótimo, né? Sempre causa mais problemas do que uma reparação a priori. Então, a gente sempre consegue com isso consertar de maneira prévia. Essa análise da 7ª IGE, a partir dessa análise, as jurisdicionadas têm realizado os ajustes nos seus orçamentos e, nos últimos 5 anos, aproximadamente 700 milhões de reais foram suprimidos dos orçamentos dos editais de concorrência de obras e serviços de engenharia, apenas no período dos últimos 5 anos, como eu falei. Vale a pena ressaltar que esse valor é apenas um indicador mensurável, que a gente consegue mensurar porque chega um edital, custa X, a gente aponta as não conformidades, volta custando X menos Y, a gente sabe quanto é. Mas existe um valor totalmente intangível que essa atuação propicia e que, a meu sentir, é maior ainda do que esse valor mensurável, que é todo o problema que é resolvido a priori e evita problemas no futuro, inclusive. Bom, eu agradeço a todos. Aí tem meu contato de e-mail. Se quiserem meu telefone também posso passar sem nenhum problema. E agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Jorge Luiz da Mota pela contribuição em nosso evento e convidamos o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e vice-presidente do Instituto Rui Barbosa, Domingos Taufner, para a entrega do certificado e da homenagem do Instituto Rui Barbosa ao nosso palestrante. A responsabilidade é grande, hein?